Olá, boa noite, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Em São Paulo, o ministro da Saúde lança a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E a medida provisória que regulamenta pontos ali da reforma trabalhista venceu hoje sem ser votada no Congresso Nacional. Você vai saber com a gente quais são as implicações disso entre os trabalhadores. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o nosso noticiário de hoje falando da campanha nacional de vacinação contra a gripe. O inverno está chegando aí, a gente sabe que é período de gripe. E aí eu vou falar com a Vanessa Casalino lá em São Paulo, porque foi aí, né, Vanessa, que o ministro da Saúde foi lançar essa campanha nacional, né? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Exatamente isso. A campanha nacional de vacinação contra a influenza vai até o dia 1º de junho e começa com os grupos populacionais mais frágeis. Agora, na primeira etapa, podem se vacinar indígenas, profissionais da saúde e quem tem 60 anos ou mais. A partir do dia 2, crianças de 6 meses a 5 anos, mulheres grávidas ou que tiveram filho há no máximo 45 dias. E a partir do dia 9 de maio é a vez de professores, pessoas com problemas no sistema imunológico e pacientes de doenças crônicas como diabetes e AIDS, por exemplo. A dose segue determinação da Organização Mundial da Saúde e tem tripla proteção, incluindo o H1N1 e o H3N2, como explica o ministro da Saúde, Gilberto Ock. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde ele faz um acompanhamento do vírus que ocorreu no hemisfério norte. No hemisfério norte, até setembro do ano passado, todo o hemisfério sul e o Brasil, inclusive, tem todas as informações dos vírus que circularam no hemisfério norte. A partir de setembro, o Instituto Butantan providencia já, com a cepa que ocorreu nesse outro hemisfério, já uma vacina protegendo o vírus que lá circulou. Então, nós temos aqui uma proteção maior de todo esse vírus que aconteceu, por isso essa vacina é trivalente. A meta é imunizar 54 milhões e 400 mil pessoas até 1º de junho, quando a campanha chega ao fim. O dia D de mobilização está marcado para o dia 12 de maio, um sábado, e aí 65 mil postos de vacinação vão estar abertos neste dia. O Ministério faz um apelo especial aos pais de crianças de 6 meses a 5 anos, já que no ano passado apenas 77% das crianças foram vacinadas. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente lembra, né? Gripe é coisa séria, viu? Parece, assim, uma coisa simples, né, Vanessa? Tô só gripado, mas gripe pode desenvolver ali complicações do sistema respiratório, especialmente para esses grupos de risco. Então, é importante quem está nesses grupos se vacinar, aproveitar aí essa fase da campanha. Obrigada, Vanessa Casalino, em São Paulo. E, olha, saúde também é um dos temas que vai ser tratado pela população indígena que está acampada aqui em Brasília para uma extensa agenda aí com autoridades no acampamento Terra Livre. A Jéssica Gonçalves e a equipe da Rádio Nacional, né, Jéssica, acompanharam esse tema com a gente hoje, né? Boa noite. É sim, Mariana. Boa noite a você e boa noite a todos. Bom, dentro da programação da edição deste ano do acampamento Terra Livre, que começou hoje aqui em Brasília, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado foi realizada para debater a violência contra os indígenas e a participação dos povos originários no campo político. Lideranças indígenas e representantes de entidades que atuam no campo indigenista participaram do evento e levaram dados de que essa população é a que tem menos acesso a políticas como educação e saúde. A falta de representantes na política nacional também foi um dos temas abordados na audiência. Essa é a 15ª edição do acampamento Terra Livre, uma mobilização dos povos originários do Brasil. Este ano, o evento conta com a participação de mais de 100 povos indígenas de todo o país. Os participantes estão acampados na área central aqui de Brasília. São esperadas mais de 2.000 pessoas. Até quinta-feira, os representantes indígenas vão debater diferentes pontos voltados para a comunidade. Entre os temas de debate está a questão de demarcação de terras. E durante toda a semana serão definidos posicionamentos sobre os temas levantados e debatidos na programação. Mariana.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, a gente muda agora de assunto e começa a falar de Poder Judiciário, né, que tem estado aí presente no noticiário com frequência aqui nos corredores do Poder. Bom, hoje a juíza que cuida da custódia do ex-presidente Lula negou visitas a ele, inclusive da ex-presidente Dilma Rousseff. Daniele Popov é quem traz as informações pra gente, né, Dani? Boa noite. Olá, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. A juíza federal Carolina Lebos, responsável pela custódia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, negou hoje um pedido de visita da ex-presidente Dilma Rousseff e da presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, entre outros políticos. A juíza também negou o pedido para que uma comissão de deputados fizesse uma vistoria para apurar as condições de encarceramento do ex-presidente. Segundo Carolina Lebos, não há motivo justo para mais uma vistoria, porque uma comissão de senadores já esteve em Curitiba para este fim no último dia 17, perdão. Essa não é a primeira vez que a juíza nega pedidos de visita ao ex-presidente. No início deste mês, governadores e parlamentares também não tiveram autorização para se encontrarem com Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Na decisão de hoje, a juíza lembrou que nas 2 semanas em que Lula está preso, ele recebeu uma dezena de pedidos de visitas de pessoas que alegavam serem amigos do ex-presidente. A magistrada cita que, no caso da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula se encontra, são autorizadas visitas de familiares e advogados apenas, porque no local são desenvolvidas outras atividades públicas, como, por exemplo, atendimento à população e atividades de investigação. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, a comissão externa da Câmara dos Deputados que fez esse pedido para ir lá em loco conferir as condições da carceragem do ex-presidente Lula divulgou uma nota agora há pouco dizendo que, a propósito dessa decisão da juíza Carolina Lebos, a comissão mantém a decisão de ir lá amanhã fazer essa visita. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, é quem esclarece na nota que a inspeção está mantida para amanhã com o objetivo de verificar em loco as condições do ex-presidente, porque em nenhum momento a comissão solicitou à juíza Carolina Lebos autorização para essa inspeção, pois se trata de prerrogativa constitucional da Câmara dos Deputados, segundo essa nota do deputado Paulo Pimenta. E aí a nota diz ainda que então essa prerrogativa é da Câmara de formar comissões para verificar condições de carceragem, e que o que eles fizeram foi apenas comunicar à juíza que iriam lá amanhã, pedindo que ela então intermediasse junto à Polícia Federal tudo que fosse necessário para essa visita. E aí a nota conclui então dizendo que não houve um pedido de autorização, e sim um comunicado, e que está prevista a visita para amanhã da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. A gente segue no noticiário falando sobre medidas de combate à corrupção. Carolina Pimentel vai falar com a gente agora, né, Carol? Tem aí previsto um novo pacote, uma nova proposta de pacote de medidas para combater a corrupção, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Tem sim, olha, até o fim deste mês está em consulta pública esse novo pacote de medidas de combate à corrupção, e que foi elaborado pela organização Transparência Internacional, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Essas medidas são baseadas na experiência de enfrentamento à corrupção em 100 países. Esse novo pacote tem mais de 80 sugestões de proposições legislativas e é considerado pela Transparência Internacional como o maior pacote de combate à corrupção do mundo. A Transparência Internacional, inclusive, é uma organização que divulga anualmente o índice de percepção de corrupção. Entre essas propostas estão a redução do foro privilegiado e a criminalização do Caixa 2. Estão entre as propostas colocadas em discussão. Passada essa etapa de consulta pública, a estratégia da organização é apresentar o pacote para candidatos nessas eleições e tentar angariar o apoio deles para a apresentação dessas propostas no Congresso Nacional a partir de 2019. A consulta pública fica aberta até 30 de abril, e para saber como participar é só acessar o nosso site agenciabrasil.ebc.com.br. Lá explica como você pode participar dessa consulta pública. Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente volta a falar com a Vanessa Casalino lá em São Paulo. Vanessa, você traz para a gente agora um apanhado aí de notícias também de Poder Judiciário referentes ao Tribunal de Justiça de São Paulo e também ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Sim, Mariana, a Justiça aqui de São Paulo mandou suspender mais de 1.060 cargos comissionados na Câmara Municipal de São Paulo. A decisão é em resposta a uma ação movida pelo Procurador-Geral do Estado, Jean Paulo Ismânio. Nela, o desembargador Sérgio Rui da Fonseca aponta 20 mudanças na lei entre os anos de 2003 e 2017 que permitiram as contratações para cargos comissionados pelos vereadores. O desembargador entendeu que a seleção para as vagas foi inconstitucional e violou também a Constituição do Estado de São Paulo. A Câmara Municipal informou que vai pedir esclarecimentos sobre o alcance dessa decisão. Já o programa Justiça Eleitoral Itinerante foi lançado hoje aqui em São Paulo pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux. A Justiça Eleitoral vai percorrer diversas cidades do país durante o período pré-eleitoral de 2018. As ações têm dois focos: nos eleitores, por meio de serviços como cadastramento biométrico e esclarecimento de dúvidas. Outro foco é a orientação dos agentes públicos e profissionais que vão participar diretamente do processo eleitoral: servidores, mesários, juízes, corregedores. Neste primeiro momento, a Justiça Itinerante vai se concentrar especialmente no projeto de identificação biométrica. A meta é cadastrar todos os eleitores por meio de impressões digitais até 2022. Mariana, eu acabei de falar de fases da campanha de vacinação contra a influenza. As fases valem aqui para São Paulo, esclarecendo no resto do país. Todos aqueles grupos que eu mencionei já podem ser vacinados, Mari. Vanessa, obrigada pelo seu esclarecimento. A gente volta então, Vanessa, a falar sobre decisões judiciais, porque a Rodrimar, aquela empresa justamente que está sendo investigada por eventuais irregularidades ali na concessão do Porto de Santos, naquela medida provisória, hoje houve uma decisão em relação a ela e justamente em relação ao arrendamento no Porto de Santos, né? Por quê? A vara da Justiça Federal aqui de Santos negou o pedido da empresa Rodrimar, que queria o direito de não extinção do contrato que ela tem lá no Porto de Santos, junto à Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Segundo a Rodrimar, em 1991, ela se tornou arrendatária de um terminal portuário por meio de um contrato de 10 anos, prorrogáveis por mais 10. De acordo com um decreto que vigia na época, que não exigia licitação para esse tipo de serviço. Mas a empresa alega que a Companhia Docas teria descumprido cláusulas do contrato, acarretando a Rodrimar déficits operacionais por conta do desequilíbrio econômico-financeiro. Mas para o juiz federal Décio Gabriel Jimenez, a prorrogação pedida pela Rodrimar está em conflito com a lei e com os princípios da administração pública que exigem licitação. O magistrado concluiu que o desequilíbrio pode gerar direito à indenização, mas não à prorrogação do contrato. A Rodrimar é alvo da investigação do Decreto dos Portos, editado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer. Esse pedido de prorrogação foi feito com base nas mudanças trazidas no decreto. A investigação se dá por meio de um inquérito no Supremo Tribunal Federal e apura se houve pagamento de propina a pessoas ligadas ao presidente para favorecer a Rodrimar. A defesa do presidente Michel Temer nega as acusações. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Vamos mudar de assunto e vamos agora falar com Daniele Popov, porque, Daniele, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, falou nos Estados Unidos sobre o reajuste previsto para os servidores públicos para o ano que vem. Esse reajuste parece que não está garantido diante da situação econômica do país, né? Pois é, Mariana. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, chegou a comentar um possível adiamento do reajuste dos servidores públicos em 2019 ao dar entrevista a jornalistas após participar de um evento do FMI nos Estados Unidos. Ao ser questionado sobre o reajuste, Guardia lembrou que o tema foi levantado em entrevista pelo ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e afirmou que o governo foi transparente ao reconhecer que o próximo ano tem desafios do ponto de vista fiscal. Segundo o ministro, alternativas precisam ser discutidas quando o governo enviar o projeto de lei orçamentária anual, LOA, em agosto. O ano que vem tem desafios do ponto de vista da política fiscal. Então, o que o ministro Esteves está colocando são alternativas que a gente precisa discutir. Então, esta é uma alternativa, que essa decisão tem que ser tomada quando do envio do orçamento em agosto, então não é algo que será tomado agora, mas eu acho que o ministro está corretamente colocando na mesa uma discussão bastante importante. E
outras que a gente já vem discutindo, como a remuneração da folha. Então, esses temas estão dados e a gente vai ter que discutir. E o meu ponto só é que essa decisão será tomada um pouco mais à frente quando a gente for enviar o orçamento. Esse foi o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, comentando aí o reajuste nos Estados Unidos. E o aumento negociado em 2016 seria de 6,3% para mais de 20 categorias. 370 mil servidores devem ser atingidos caso o reajuste não seja concedido. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, Rosiane Kennedy não está aqui conosco hoje, porque ela tira alguns dias de merecidas férias, mas logo mais à noite tem sim entrevista no Conversa com Rosiane Kennedy, às 9h15 da noite. Então confira um trechinho do papo que ela levou com o ator Leonardo Midiorin. Com apenas 36 anos, Leonardo Midiorin tem sede de trabalho e já interpretou uma diversidade de papéis. Começou no teatro aos 12 anos e ainda na adolescência ficou conhecido na telinha ao atuar como o tímido Zezinho na minissérie Presença de Anitta. Leonardo se dedicou à música, tocou teclado, violão, já foi líder de banda, se lançou à pintura e teve até programa de rádio. Atualmente está em cartaz em São Paulo com a peça O Louco e a Camisa. Ele faz o papel de um filho contestador que, a partir de suas maluquices, desmascara a hipocrisia existente no núcleo familiar. Tá difícil no Brasil, assim, a questão cultural. Não é só a questão cultural que tá difícil, né? O Brasil tá difícil. Mas parece que a gente está passando por uma catarse, né? Por essa coisa da purificação, de falar assim, cara, vamos tirar a poeira debaixo do tapete, vamos primeiro olhar para essa poeira, ver como é que a gente vai limpar isso. Então, acho que é um processo longo, de décadas, né? A minha fala é através da arte, é através dos meus personagens. A bandeira que eu levanto é a bandeira humanista, né? De agregar, não de segregar. Conversa com Rosiane Kennedy. Logo mais às 9h15 da noite aqui na Segunda Opinião da TV Brasil. No próximo bloco a gente vai falar sobre a medida provisória da reforma trabalhista que venceu hoje sem ser votada no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente já volta.